E aí, pessoal, a volta à grande marca. O mercado se abre em julho e os olhares estão exatamente para o fenômeno Luis Soares. E você vai entender a lógica e se temos ou não possibilidade de fazer isso. Gente, queria abrir essa discussão porque começa já o olhar ao mercado de julho. E o Grêmio tem alguns quadros ou algumas figuras que merecem muito a nossa reflexão. A primeira delas é o fenômeno Soares e o que ele representou dentro da nossa realidade. O Grêmio, neste momento, tem 120 mil sócios. Recorde absoluto de sócios na história do Grêmio. Muito em cima daquela realidade. Os números da loja e os números, de um modo geral, do Grêmio, eles acabaram estagnando. Não vou dizer diminuindo, mas eles perderam a força que tinham com o fenômeno Soares. E o Grêmio fez alguns movimentos financeiros que indicam a possibilidade de o Grêmio fazer novos investimentos. Dado esse quadro, é evidente que a gente tem que olhar dentro do campo o que está acontecendo, as dificuldades técnicas que o Grêmio tem, mas eu quero posicionar esse vídeo muito mais no campo do engajamento e do marketing do que propriamente dentro do campo de jogo. Porque o olhar do Grêmio se volta mais uma vez a partir da abertura do mercado, que será em 1º de julho, ou seja, daqui a exatamente 60 dias, que o Grêmio vai poder trazer ou pensar em trazer alguém que agregue essa falta ou esse ato ou essa sombrinha que se criou a partir da saída do Soares. Nenhum jogador do grupo atual do Grêmio traz engajamento por ele. Traz pelo Grêmio, pela camisa do Grêmio, todas as questões que a gente conhece. O Grêmio é o grande centro disso. Mas o jogador não agrega. Então tu não tem no Diego Costa, no Nathan Fernandes, no Cristaldo, no Carvalho, enfim, tu não tem nenhum jogador do Grêmio esse engajamento por ele. E aí é que se criou esse buraco. O que se pode imaginar? Ontem eu estava lendo alguns conteúdos no Brasil e também no mercado internacional e dois jogadores encerram os seus contratos. O Alexis Sanches, o atacante chileno, que tem contrato com a Inter de Milão, termina o seu contrato e já sabe que não ficará na Europa. Ponto 1. Ponto 2. Di Maria, o ídolo argentino, tem contrato com o Benfica e também já indicou que não irá permanecer nesse mercado. 2 jogadores importantes, marcas importantes e que de alguma maneira merecem avaliações no campo do marketing para saber se eles conseguiriam, através das suas marcas, agregar alguma questão além do campo. No campo eu não vou discutir. Não vamos discutir o Di Maria dentro da realidade do Grêmio e nem o Alexis Sanches. Tu bota o Alexis Sanches com a camisa 9 do Grêmio, o Grêmio muda de tamanho. Tu bota o Di Maria aberto pelo lado esquerdo no Grêmio, o Grêmio muda de tamanho. São jogadores de outro patamar e a gente conhece melhor do que ninguém isso. Porque nós colocamos um jogador de outro patamar aqui, que foi o Soares, e quando ele chegou todos viram, ele não vai jogar porque ele não quer mais. E ele faz gol. E, inclusive nos Estados Unidos continua fazendo um gol atrás do outro. Então não foi no Grêmio que isso aconteceu. Ele é essa grande marca e ele foi o grande nome que nos deixou claro aqui, que fez uma temporada aqui que vai deixar saudade para todos que tiveram a oportunidade de ver. Então, duas marcas que começam a se tornar realidade dentro do nosso mercado, do mercado do futebol brasileiro. O Grêmio hoje tem uma outra realidade financeira, o Grêmio fechou um bom contrato com a Globo, o Grêmio já tem alguma capacidade de investimento, o Grêmio comprou esse ano o Pavon por 4 milhões de dólares do Atlético Mineiro. O Grêmio consegue hoje olhar o mercado diferente do que olhou em determinado momento. E isso também indica que o Grêmio possa, o que a gente tem no mercado que poderia dar essa condição. Eu parto de um princípio, tá? Jogadores mundiais, entre aspas, mas que tenham relação direta com o mercado sul-americano, ou seja, que sejam de um mercado mais conhecido da gente, não traria um jogador, por exemplo, um italiano ou um jogador francês, acho que é muito mais difícil, mas
dentro da nossa realidade, o Alexis Sanches e o Di Maria iriam conseguir controlar ou pelo menos diminuir esse tamanho. Por outro lado, é preciso fazer uma avaliação para ver se eles conseguiriam esse nível de engajamento que o Grêmio hoje sente falta. E, dito isso, a gente começar a mergulhar num mercado tão importante e que o Grêmio é o case de sucesso. O próprio Grêmio sabe melhor do que ninguém como é o funcionamento desse case. O Grêmio com o Soares aumentou 40 mil sócios, 45 mil sócios. É um número absurdo, absurdo. Então, dentro dessa realidade aí, nós podemos replicar o modelo. Tecnicamente falando, o Grêmio precisa. Tem isso também. E aí eu falo mais até do Alexis Sanches do que do Di Maria. Mas o Grêmio precisa de um jogador como ele. O Alexis Sanches seria hoje um jogador espetacular. E por que eu peguei os dois nomes? Não foi aleatoriamente. Porque os dois nomes foram procurados pelo Grêmio lá em 2023, quando o Soares indicou que sairia. Só que o Grêmio, naquele momento, o Grêmio ficou com medo que ele saísse exatamente na janela de meio do ano. Lembram quando começou o negócio, aquela polêmica do joelho e tal? Ali, o Grêmio procurou dois nomes, o Sanches e o Di Maria, que foi confirmado pelo próprio Grêmio que fez isso. O próprio Brum confirmou que, eu não vou dizer que tentou, procurou. E aí, o que vocês têm aí que poderiam? O tempo passou e eles estão saindo dos seus clubes, nós estamos no final da temporada europeia, eles estão saindo dos seus clubes e estão abertos ao mercado. Dois jogadores que o Grêmio olhou lá, que compõem a marca, que podem agregar. E por isso é que eu estou trazendo esse vídeo. 60 dias para a abertura da janela. O tempo suficiente para tu montar um programa, para tu montar um projeto de marketing, para tu começar a pensar em desenvolver algo que possa trazer ali na frente para o Grêmio benefícios muito grandes, dentro e fora do campo. Que é esse que tem que ser o pensamento para essa grande marca que pode agregar e que ninguém sabe mais como é importante do que o próprio Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.